e pra sempre cantarei. Diga comigo, diga. Faz em mim o teu querer, minha vida dou a ti, Senhor, rendido a ti estou, e pra sempre cantarei. Faz em mim o teu Aleluia! Uma salva de palmas, Jesus, porque Ele merece todas as palmas e adoração. O melhor em nós, o Senhor merece. Aleluia! 1 Samuel, capítulo de número 17. Eu vou estar lendo apenas 2 versículos. Vou estar lendo o versículo de número 15 e vou estar lendo o versículo de número 58. 1 Samuel, capítulo de número 17, versículo de número 15 e versículo de número 58. Versículo de número 15. Vendo então Saul que tão prudentemente... Não, voltar aqui, irmãos. Todo mundo versículo 18, perdão. 1 Samuel, capítulo de número 17, versículo de número 15 e versículo de número 58. Versículo de número 15. Davi, porém, ia e voltava de Saul para apacentar as ovelhas de seu pai em Belém. Agora, versículo de número 58 vai nos dizer assim: e disse Saul: de quem és filho, jovem? E disse Davi: filho de teu servo Jessé, belemita. Glória a Deus. Feche os teus olhos. Pai querido, aqui está a tua palavra, Senhor. E o Senhor nos conhece perfeitamente e sabe o quanto nós necessitamos e precisamos dela. E eu peço ao Senhor que, da mesma forma que Ele falou ao meu coração, que Ele transmita ao seu coração nesta noite. Aqui nesse texto nós vemos aqui o início dessa história, onde Deus Ele escolhe Saul para ser o primeiro rei de Israel. Isso mesmo. Deus escolhe Saul para ser o primeiro rei de Israel. Mas o povo, que pela sua vontade e desejo quis que a monarquia viesse fazer parte da sua vida, por um pedido do povo que não estava satisfeito por ter Deus como seu líder, porque não via, não poupava, porque não tinha aparência que pudesse ver, porque não era algo material que pudesse poupar, resolveu querer imitar os outros reinos, aonde tinha reis que eles poderiam ver, que eles poderiam poupar. Só que eles não pararam para pensar que Deus, sendo o líder deles, não lhes faltava nada. Tinha proteção, segurança. Eles não precisavam se preocupar, porque Deus era por eles. Mas essas bênçãos não foi o suficiente, porque os olhos desejou aquilo que pudesse ver e poupar.
do que aquilo que eles não viam, mas resolvia. Deus, ouvindo o pedido do povo, envia um rei para eles, chamado Saul. Agora, Deus agora vai olhar e ver que aquele rei Saul, que Deus o escolheu, que Deus investiu, que Deus o capacitou, que Deus deu a ele tudo o que ele precisava para se tornar o maior rei da história. Ele agora vai fugir do seu propósito inicial, do seu chamado, para colocar a sua vontade e os teus desejos, se embriagando com a arrogância, com a soberba, tornando-se tudo aquilo que Deus não havia preparado ele e nem o chamado para ser, acaba se inclinando de uma forma que venha desagradar a Deus, ao ponto do Senhor tirar dele o seu espírito. E agora Deus vai chamar a Samuel, que também era profeta, e vai falar com Samuel, para Samuel ir até a casa de Jessé, porque Deus ali ia ungir um outro rei. Naquele momento Samuel recebe a mensagem, mas com certeza Samuel fica temeroso pelo fato de que Saul está completamente diferente do que era e do propósito que Deus tinha o chamado. Saul agora está rebelde, Saul agora está violento, Saul agora está olhando apenas a sua própria vontade, fazendo aquilo que não deveria fazer, e aquilo que deveria fazer não está fazendo. Então Samuel olha para aquilo ali e com certeza fica até temeroso, até do que poderia acontecer com ele se ele soubesse que o Senhor havia o rejeitado e escolhido outro para colocar em seu lugar. Mas como profeta do Senhor, Samuel obedece e vai até a casa de Jessé para ungir outro rei, que está lá em 1 Samuel 16:13. No momento que Samuel chega à casa de Jessé, ele agora vai ungir o 7º filho de Jessé. E ele unge o 7º filho de Jessé, e depois que ele termina de ungí-lo, ele vai embora. Ele unge e deixa, e vai embora. E isso me chama muita atenção, porque ele deixa ele lá, mostrando para nós que a unção do Senhor, quando ela é derramada na nossa vida, quando ela é derramada na vida de alguém, ela não tem data de validade. Aleluia. Não precisa ficar desesperado porque foi ungido. Não precisa apressar as coisas porque recebeu uma unção. Não precisa apressar as coisas porque eu fui ungido. Porque o que importa é ser ungido. Porque o ungido do Senhor uma vez, ninguém
ele aparece. O ungido, ele se destaca. O ungido, ele é diferente. O ungido, ele tem o seu posicionamento. Não tem como esconder. O ungido é ungido. E Davi é ungido. Samuel vai embora e deixa ele lá. E ele fica. Ele permanece ali. Quem é ungido não precisa se preocupar. Não precisa apressar. Porque quem é ungido, a qualquer momento, Deus vai tomar, Deus vai usar e Deus vai fazer conforme a vontade dele. Aleluia. Agora ele está no lugar aonde Samuel ungiu, ele ficou. E uma coisa que me chama a atenção é que ele não vai aparecer por ser ungido. Ele não vai começar a fazer uma dancinha em volta dos seus irmãos. Ele não vai abraçar o seu pai e a sua mãe, comemorando. Não vai haver um banquete, não vai haver uma festa ali para comemoração, porque ele foi ungido. Mas o que me chama a atenção é que ele recebe a unção. E em vez dele reivindicar o trono, por ser ungido o novo rei de Israel, ele vai voltar para o seu trabalho e vai começar a fazer aquilo que ele sempre fez: apacentar a ovelha. Porque eu vejo aqui algo lindo, que a unção estava sobre a cabeça de Davi, mas os seus pés estavam no chão. Existem muitos que a unção está na cabeça, mas os pés estão na nuvem. Agora fui ungido, não preciso me preocupar com mais nada. Agora sou ungido, Deus vai fazer tudo por mim. Agora sou ungido, vou largar tudo e vou viver somente através da unção que Deus me deu. Agora sou ungido, vou pegar tudo que me pertence porque sou ungido. Eu vejo aqui Davi nos ensinando coisas extraordinárias. O fato de eu ser ungido não me faz uma pessoa irresponsável. O fato de eu ser ungido é que eu sei que eu recebi a unção do Senhor, mas eu vou ter que acordar de manhã e vou ter que ir para a minha fábrica trabalhar. Eu sou ungido, mas não perco a minha responsabilidade. Eu sou ungido, mas tenho que cuidar da minha casa. Eu sou ungido, mas tenho que cumprir com a minha tarefa. Eu sou ungido, mas a minha cabeça recebeu unção. Os meus pés estão no chão. Eu sei que por mais que eu sou ungido, eu tenho as minhas responsabilidades. Davi recebeu a unção. E o que é que ele faz? Vai apacentar as ovelhas. Porque ele entende que a unção está sobre ele, mas ele não deixa que isso sobre para a cabeça. Eu conheço muitas pessoas que recebem a unção ou pensam que recebem a unção, mas larga tudo, não quer mais saber de responsabilidade. Agora eu sou ungido, faço do jeito que eu quero. Agora eu sou ungido, não preciso estar debaixo de uma liderança espiritual mais. Agora eu sou ungido, tenho que me respeitar dentro da igreja. Agora eu sou ungido, sou melhor do que o outro. Agora eu estou ungido, eu não preciso mais ir trabalhar, vou viver da obra. Agora eu sou ungido, então eu recebo agora todas as dádivas de Deus. Então agora é Deus que me sustenta. O Senhor é meu pastor e nada me faltará. O Senhor é aquele que me guarda. O Senhor é aquele que me sustenta. Eu sou ungido,
unção não perde a responsabilidade. Eu sou ungido, mas eu continuo sendo responsável. Eu estou ungido, mas eu sei que pela manhã eu vou ter que levantar, eu vou ter que trabalhar, eu vou ter que trazer o pão para minha casa. Davi recebe a unção, mas os seus pés estão firmados no chão. Nós devemos receber a unção, porque somos ungidos, mas não podemos tirar o nosso pé no chão e saber que nós trabalhamos, mas também somos usados por Deus. Agora ele está lá apacentando as suas ovelhas, e enquanto ele está apacentando as suas ovelhas, Saul está lá no palácio, atormentado, perturbado, desesperado, porque um espírito mau se apoderou dele. E agora ele se encontra-se numa situação de desespero. Ali, os seus soldados da sua guarda está temerosa, preocupada do que está acontecendo com Saul. Capítulo 16, versículo 18. Saul está no estado crítico, ao ponto de um servo de Saul se preocupar com ele e até dizer: o meu senhor se encontra numa situação terrível, precisamos urgentemente trazer um músico, trazer alguém aqui para cantar, para tocar, para que esse espírito mau que está no meu Senhor venha sair dele. E de repente, tocado por Deus, ele lembra que existe um jovem, um rapaz, que tem uma boa aparência, que ele conhece um rapaz de uma boa fala, um rapaz de muitas qualidades, que toca harpa, que canta. Mas o que me chama mais atenção, que quando ele vai falar desse rapaz, ele termina dizendo: e o Senhor é com ele. Aleluia. De todas as qualidades que ele tem, ele termina dizendo que o Senhor é com ele. Porque ele olha para o seu Senhor, ele olha para a situação difícil, ele olha para aquela calamidade, ele olha para aquele desespero e ele pensa: aqui não pode ser qualquer um, aqui não pode
palácio. E agora ele vai chegar ali. E ele vai começar a servir o rei. E uma coisa que me chama a atenção. Agora Davi está em uma posição a qual nunca ele pensou estar. Porque agora Davi vai vestir as roupas do palácio. Escute isso. Agora Davi não vai assentar naquele sol quente, vai comer a sua marmita. Mas agora ele vai sentar naquela mesa gigante, naquela mesa farta, e vai se alimentar com os príncipes. Agora Davi não vai servir as ovelhas, não vai cuidar das ovelhas, mas vai ser servido pelos servos. Agora Davi talvez não vai deitar naquela sua, talvez nem cama era, talvez naquela cama de palha, como os antigos costumavam deitar, que não tinha condição de ter uma bela cama, mas agora ele está trocando aquela cama de palha, talvez a noite fria que ele ficava debaixo das estrelas cuidando das ovelhas, para uma cama linda, com lençóis suaves, com lençóis limpinhos e cheirosos. Agora Davi está numa posição diferente. Agora Davi está vivendo algo grandioso na vida dele que ele nunca viveu. Mas uma coisa me chama a atenção. Nada disso. Escute isso. Nada disso vai subir para o seu coração. Nada disso vai mudar quem ele é. Porque talvez de quem está lá embaixo, passando necessidade, para quem está lá embaixo, que não é reconhecido por ninguém, para quem está lá embaixo, que ninguém olhou e viu e deu crédito, para quem não tem condição nenhuma, para quem é debochado pelos seus próprios irmãos, talvez nem querido, agora está lá em cima e poderia muito bem, nesse momento, aproveitar a oportunidade e nem olhar para trás mais, nem lembrar de quem ele era, nem lembrar de sua casa, nem lembrar de sua família, nem lembrar das ovelhas. Misericórdia, lembrar das noites frias. Talvez até vai dizer que as ovelhas fediam, porque é assim que o homem se comporta quando é lhe dado um pouquinho de poder. Esquecemos de onde Deus nos tirou. Esquecemos de onde Deus nos resgatou e aonde Deus nos colocou. Mas Davi vai mostrar para mim e para você que não importa a riqueza que lhe deu, o passado e a vida dele, ele não vai esquecer, porque nenhuma riqueza pode mudar o coração de quem é ungido por Deus. Amém. Aleluia! Aleluia. Nenhum tesouro, nenhum dinheiro, nenhuma posição importante, irmãos, pode mudar quem somos diante do Senhor. Temos que parar e lembrar de onde Deus nos tirou, o que Deus fez para a nossa vida, o que Deus nos deu hoje, quem nós éramos e quem nós somos agora, o que nós tínhamos e o que nós temos agora. Davi poderia chutar o balde e dizer: para minha casa eu não volto mais, para aquela
aquelas ovelhas fedidas, eu não volto mais. Para aquela vida miserável, como outros dizem por aí, eu não volto mais. Agora eu estou no palácio, agora eu estou em cima. Quem te viu e quem me vê agora vai ter que olhar para mim, vai ter que engolir. Mas Davi me ensina que nenhuma riqueza dessa terra substitui a unção de Deus na minha vida. Aleluia! Nenhuma riqueza dessa terra substitui a unção de Deus na minha vida. Agora ele trabalha na casa real, mas de vez em quando ele some. Ele está trabalhando no palácio e eles procuram, cadê Davi? Sumiu. Ele está trabalhando na casa real com todo luxo, mas de vez em quando ele desaparece. E a Bíblia vai nos dizer que todos os dias ele servia no palácio e depois ele voltava para o seu trabalho. Meu Deus! Ele estava no palácio, mas depois ele retirava dali e voltava para a casa do seu pai. Que lição de vida para mim e para você. Ele sabia que precisava sair daquele ambiente e ir para a casa do pai para respirar. Permanecer naquele ambiente poderia mudar a sua mente. Permanecer naquele ambiente poderia trazer peso espiritual para a vida dele. Permanecer naquele ambiente poderia mudar a sua mente. Permanecer naquele ambiente poderia comprar a sua unção. Permanecer naquele ambiente poderia mudar quem ele era. Mas ele olhava para ele e ele via: eu preciso sair daqui para respirar na casa de meu pai. Aleluia! Então ele saía daquele ambiente pesado e todos os dias retornava para a casa do seu pai, porque primeiro ele precisava respirar apuro. Segundo, para ele não esquecer quem ele era. E toda vez que ele voltava para a casa do pai, ele sabia que ele tinha pai, que ele era filho e que ele tinha irmãos igual a ele. E é isso que me chama a atenção no que é igreja. É isso que me chama a atenção de quem nós somos. Porque muitas das vezes, só porque temos alguma coisa, nós pensamos que somos alguém. Só porque Deus mudou a nossa vida, esquecemos de quem nós somos. E talvez lá fora nós podemos ter pessoas diferentes. Lá fora nós podemos ser até de uma forma que aqui dentro nós não somos. Mas nós sabemos o quanto é importante todas as horas voltar para a casa do Pai. Porque quando nós entramos aqui dentro, o Senhor nos mostra quem nós somos de verdade.
sabe a semana que nós passamos. Só Deus sabe os gigantes que nós enfrentamos. Só Deus sabe as dificuldades que enfrentamos no trabalho, talvez em casa, talvez na rua, talvez com nós mesmos. Mas quando eu chego aqui na casa do Pai, eu paro e penso comigo: aqui eu posso respirar. Aleluia, Jesus. Glória a Deus. Aqui você pode fortalecer. Aqui você pode sair cheio. Aqui você pode sair pronto para enfrentar Saul que está lá fora. Glória a Deus. Aleluia. Aleluia. Davi todos os dias ele vai embora, porque ele precisa respirar, porque ele precisa lembrar que ele tem casa, que ele tem pai. E você precisa lembrar: você tem pai, você é filho, e você tem irmãos que como você, que está à sua volta, e que nós precisamos saber que nós somos iguais. Ninguém é maior do que ninguém. Não é porque eu tenho uma posição maior, não é porque eu ganho mais, não é porque eu estou em uma posição diferente, talvez melhor, que eu sou diferente dos meus irmãos. Não, Davi volta humildemente, respira, busca força na casa do Pai, se fortalece. Ele olha e vê: eu tenho um pai. Ele olha e vê: eu sou filho. Ele olha e vê: eu tenho o meu trabalho, eu tenho os meus irmãos. Pé no chão. A unção não muda quem ele é. A posição não muda quem ele é. Os status não mudam quem ele é. O fato dele estar no palácio não vai mudar quem ele é. E agora, Davi recebe o chamado do pai. Jessé chama Davi e fala: Davi, meu filho, vem aqui. Quem está comigo, diga amém. Amém. Quem está comigo, diga amém. Amém. Glória a Deus. Vem cá, meu filho. Versículo de número 17. Do capítulo 17. Vem cá, meu filho. E Jessé vai dizer a Davi: seu filho, toma. Peço-te que, para teus irmãos, um éfa, dê esse grão tostado, e esses 10 pães, e corre, e leva-os ao arraial, a teus irmãos. Jessé chama ele e fala: meu filho, pega aqui esses pães, esses lanches, leva-me até os seus irmãos. Nesse momento, eu não vejo Davi aqui dizendo: pai, mas eu fui ungido rei. Eu não fui ungido lancheiro para ter que ficar levando lanche para os irmãos. Agora eu fui ungido rei, o novo rei. Não. Davi não questiona. Davi não aproveita a situação que ele está. Porque às vezes quem é ungido, às vezes quem está em uma posição diferente, não pode servir os outros. Eu nunca me esqueci de uma história, ainda bem que ninguém daqui vai lembrar, porque alguns fez parte, mas ninguém vai lembrar. Espero que não lembrem. Cheguei no culto 2008. Quem lembrar em 2008,
estava chegando na igreja. E de repente, o irmão falou para mim: pastor, não tem água na cantina. E eu falei para ele assim: meu irmão, mas você sempre buscou água, esqueceu dessa vez? Com todo carinho. E o irmão virou para mim e falou assim: pastor, eu não recebo salário para buscar água. O Senhor é pastor da igreja, a sua obrigação é buscar água. Irmãos, Deus está no céu, que Ele usou essas palavras e eu não minto aqui no altar do Senhor. Eu falei: tá bem, não tem problema nenhum. Eu busco a água. Davi mostra para nós que ele foi chamado para o palácio, que ele foi ungido como um novo rei, mas que ele, quando recebeu o chamado do Pai para servir, ele se humilhou e disse: Pai, eis-me aqui. Eu vou fazer conforme o Senhor está mandando. Escute isso. A unção que Deus nos dá, a posição que Deus te colocou hoje, que você não tinha ela lá atrás, não faz de você melhor do que ninguém. Nós temos que saber que nós, por mais que somos ungidos e que Deus nos abençoou, temos que estar sempre disponível para servir ao Senhor que nos chamou. Aleluia! Davi vai falar: Pai, o que tu queres que eu faça? Meu filho, leve o lanche para os seus irmãos. Veja como eles estão. Versículo 17. E traga um penhor. O penhor é para ter a certeza que os filhos estavam vivos. Agora Davi, ele obedece o chamado. E agora ele vai de encontro aos seus irmãos. Agora, lá no arraial, está havendo uma guerra. Versículo 28. Versículo 28 não, versículo 40. E ali se levanta um gigante, cujo seu nome era Golias, o filisteu. E de repente esse gigante, ele está há 40 dias perturbando o povo ali. E aquele gigante, ele está afrontando o povo. E quando nós falamos de gigante, nós vemos algo superior. Quando nós falamos de gigante, nós vemos uma pessoa grande. Quando nós falamos de gigante, nós imaginamos algo muito mais superior. Não é o versículo 40, né, irmãos? Versículo 41. O filisteu também veio
e se vinha chegando a Davi, e o que levantava o escudo ia dele adiante. Quando nós falamos de gigante, ou quando me contava a história desse gigante, eu imaginava aquele homem do tamanho daqueles prédios que tem lá em Nagoya. Não sei se os irmãos todos conhecem aqueles prédios do centro de Nagoya. Porque eu via nos filmes, nos desenhos, aquele homem grande. Só que estudando e vendo, Golias media quase 3 metros. Então isso significa que é mais ou menos 1,5 de mim. 2,90, 2,80 de altura. Mas o que me chama a atenção é que ele está 40 dias desafiando. Eu falei versículo 40 porque eu escrevi aqui 40 dias. Eu achei que era o versículo 40, mas não. Acredito que é o versículo 16. Chegava, pois, o filisteu pela manhã à tarde e apresentou-se por 40 dias. Amém? Eu li, eu estou com o meu esboço aqui, eu falo que o meu esboço às vezes me atrapalha. É que ele estava 40 dias, que está escrito aqui, 40 dias, desafiando o povo de Deus. Voltando para a mensagem. Quando nós olhamos, imaginamos então um gigante. Eu não sei se você já pensou assim. Quem já pensou que era tão grande? Levanta as mãos para mim poder. Amém? A não ser aqueles que talvez já participaram de algum estudo e já sabem da altura que ele tinha. Mas eu imaginava muito grande, desde menino. Mas estudando e procurando, ele tinha aproximadamente 2,80 a 2,90 metros. Então era mais ou menos assim. Porque eu tenho quase 2, então você pode colocar mais a altura que está aqui. Então você pode colocar ele mais ou menos aqui, assim, quase no teto. Só que sabe o que me chama a atenção? Que ele afrontava dizer: me dá um homem. Me dá um só homem para lutar contra mim. A Bíblia vai dizer que quando Saul foi escolhido, e Saul, o chefe do exército e o rei daquele povo que estava ali, ele tinha todas as qualidades características para enfrentar aquele gigante tranquilo. Porque a Bíblia vai dizer que Saul sobressaía a todos os homens do seu reino. Então significa, vem aqui o maior que tem aqui no meu reino, o maior do arraial, o maior dos soldados, vem aqui. Quando chegava, a Bíblia diz que Saul sobressaía os seus ombros, era maior, seus ombros, do que o maior soldado que tinha ali. Primeiro, não era pequeno. Poderia ter seus 2,10, 2,20. Não era pequeno. E além de tudo, servia o Deus poderoso. Mas a Bíblia vai me dizer que ele se amedrontou diante do gigante. Porque eu aprendo aqui uma coisa e eu quero te pedir, preste atenção nisso que eu vou falar, e se puder até anote. O homem, quando perde a unção, ele perde também a coragem. Por isso, grave isso no seu coração. Não perca a unção de Deus na sua vida. Porque quando você perder a unção,
você também vai perder a coragem. E vai ter que enfrentar os medos. E vai ter que olhar e ver que realmente o gigante é do tamanho dos prédios de Nagoya. Que os gigantes é intranspasável. Que a luta será imensa, que as ondas serão gigantes, que as muralhas jamais cairão. Porque quando nós perdemos a unção, perdemos também a coragem. Em nome de Jesus, levante a sua mão nesta noite, deixa eu profetizar na sua vida. Em nome de Jesus, não perca a sua unção, que você possa ter a unção de ousadia, que você possa ter a unção de fortaleza sobre a tua vida, em nome de Jesus. Aleluia. Não perca a unção, porque quem tem a unção não desfalece diante dos problemas. Quem tem unção não muda diante da dificuldade. Quem tem unção, a casa pode estar de ponta cabeça, a vida pode estar passando por um vendaval gigante, as coisas podem estar saindo do lugar, as portas podem até se fechar, mas quem tem unção levanta a cabeça e diz assim: pode se levantar contra mim, pode subir os mares, pode fazer a tempestade que for, mas eu não desisto, porque maior é quem está comigo e quem me ungiu. Aleluia! Aleluia! Eu não vou me entregar, eu não vou me ceder, eu não vou me vender, eu não vou me trocar, eu não vou me curvar diante desse problema, eu não vou mudar quem eu sou diante dessa tempestade. Maior é aquele que está com nós, maior é aquele que me ungiu, maior é aquele que me chamou, maior é aquele que me vocacionou para a vitória. Amém. Aleluia! 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 Não perca a unção. Não perca a unção. Em nome de Jesus, não perca a unção de Deus na sua vida. Se encha de Deus. Se enche da presença de Deus. Aí você vai ver, irmãos, como você vai ser um homem de coragem, uma mulher de coragem. Quando nós somos cheios do Espírito Santo de Deus, não tem maremoto, não tem tempestade. É como a Bíblia diz: a minha vida está na rocha, os ventos podem soprar, eu me curvo de um lado, por outro até parece que vai quebrar, mas não quebra não, permanece de pé, porque eu sou ungido do Senhor, e eu sou cheio da unção de Deus. O Espírito do Senhor sai de Saul. Saul perdeu a unção, com isso perdeu a coragem. Poderia enfrentar o gigante, mas não vai enfrentá-lo, porque não tem coragem. Não vai enfrentá-lo, porque tem medo. E o medo de Saul passou para todo o seu exército, porque é isso que acontece. Porque se você perder a unção, perder a coragem e começar a ter medo, toda a tua casa também vai começar a ter medo. As pessoas que estão à sua volta, que dependem de você, vai começar a ficar temerosa também. Não é só você, está entendendo? Quem está ao teu lado, quem confia em você, quem apoia na sua unção, também vai fracassar com você. Então, em nome de Jesus, reaja! Em nome de Jesus, mantenha firme! Não depende só de você, tem um monte de gente também que apoia em você. Fique firme! Não fraqueja como Saul, por causa dele, ele perde a unção, ele fica com medo, se torna covarde e
repente Davi chega. Ninguém pode enfrentar o gigante. O líder perdeu a unção e também perdeu a coragem com isso. Agora Davi chega. E quando Davi chega, Davi leva os alimentos e deixa na mão da pessoa da cantina, da pessoa que mexe com a comida. E vai até o seu irmão. Versículo 28. E quando ele chega até o seu irmão, ele abre. Ele diz assim a seu irmão mais velho: fala aquele homem que acendeu a ira de Eliabe contra Davi. E disse: por que desceste aqui? E a quem deixaste naquelas poucas ovelhas no deserto? Bem conheço a tua presunção e a maldade do teu coração, que desceste aqui para ver a peleja. Tem gente que não muda, nem quando está em guerra. Tem gente que não muda nem quando está passando na prova. Tem gente que não muda nem quando está no aperto, porque quando está na prova, no aperto, é que você vê que a pessoa se achega mais em Deus, que a pessoa fica mais humilde, que a pessoa reconhece que verdadeiramente depende de Deus, porque esse é o sentido. Quando eu estou na guerra, eu estou na luta, é aí que eu vou para os peitos, Senhor, porque eu estou em guerra. Senhor, tem misericórdia. Senhor, me ajuda. Tem gente que quando passa por dificuldade, pelo menos era isso que eu aprendi lá com os meus antepassados, é isso que eu aprendi no início do meu ministério, quando eu estava passando pelos piores momentos da minha vida. Eu ia para o mato orar, eu orava de tarde, de manhã, subia no monte, ia na vigília tarde da bênção, porque eu precisava me fortalecer ainda mais, e eu precisava me humilhar ainda mais. Mas tem gente que nem passando por dificuldade muda. Irmão de Davi está aqui, no meio de uma crise terrível. E agora vai perguntar para o irmão ainda: o que você está fazendo aqui? Se eu fosse Davi, eu respondi: vim trazer comida para você, seu ingrato. Naquele momento, em vez de Davi bater boca com ele, porque gente que está passando por luta e não se humilha, gente que está passando por luta e não muda, continua a mesma coisa, melhor coisa a fazer, sabe o quê? Vira as costas e vai embora. E Davi vai fazer isso. Davi deixa o irmão dele ali, batendo boca sozinho, e vai em direção a outra pessoa. Porque enquanto tem gente querendo te humilhar, te colocar para baixo, desfalecer a sua fé, enquanto tem gente querendo debochar da sua cara, sempre Deus levantará alguém para te pôr para frente, sempre levantará alguém para te ajudar, sempre levantará alguém com a palavra de ânimo, sempre levantará alguém com a palavra positiva, sempre usará alguém para ser bênção na sua vida. Então não fica batendo boca com quem não se humilha, não fica batendo boca com quem não pode fazer nada para você, não fica perdendo tempo com pessoas que só quer te humilhar, te colocar para baixo, pessoas que só te querem te ver mal. Corre dessas pessoas. Davi sai dali, e Davi vai de encontro agora a quem realmente pode lhe trazer uma palavra. Então Davi
deixa. E Davi vai de encontro. Quando ele chega, ele pergunta para aquele soldado: o que vai receber aquele que lutar contra esse gigante? E ali, o soldado vai contar tudo que já estava sendo falado no arraial, que encheria ele de riqueza, que daria a filha, que saudaria a filha dele como esposa, que a sua casa, a casa de seu pai, não precisaria mais pagar imposto. E agora Davi, ele vai lutar com aquele gigante. Ele vai dizer: quem é esse circunciso para afrontar o Deus vivo? Me leve até o rei. E a história de Davi chega no ouvido do rei, e o rei fala: traz esse menino então aqui. E eles levam Davi até o rei. Quando Davi chega diante do rei, o rei vai falar para Davi: é tu aqueles que querem enfrentar o gigante? Sou eu mesmo. Eu já enfrentei leão e já enfrentei urso. Eu tirei a ovelha na boca deles. E eu posso enfrentar esse gigante. E o que me chama a atenção é que Davi demonstra que quando o inimigo quer tirar aquilo que é do pai dele, mesmo que esteja na boca daquele animal, talvez sem vida e sem valor, porque se está na boca poderia até estar morto, mas ele vai lá, enfrenta, tira, mas ele não permite que nada da casa do seu pai se perca, porque se ele valoriza até aquilo que talvez não tenha vida, ele jamais vai deixar de valorizar aquilo que tem vida. Então Davi é o tipo de pessoa que nunca desampara aquele que precisa e necessita. Ele luta por aquilo que ele sabe que tem valor para Deus. E agora, o rei vai virar para ele e vai dizer: então, coloca aqui o meu capacete, a minha armadura, a minha espada, e vai lutar contra o gigante. E Davi vai, veste, coloca o capacete, e quando ele vai, ele vê que aquilo não combina com ele. Mas eu vejo como Deus é maravilhoso. Porque se Davi vai de encontro a Golias, naquele vale, lutar com o capacete do rei, a roupa do rei, a espada do rei, quando ele enfrentar o gigante e se vencer, todos vão olhar e vão achar que foi quem que venceu? O rei. Porque o capacete não mostrava o rosto. A roupa tampava o físico, porque era de metal grosso. E ninguém poderia lutar com a espada do rei, a não ser o rei. Mas naquele momento, Davi tira aquilo. E Davi vai dizer consigo mesmo: eu não preciso usar a roupa do rei, eu não preciso ter a cara do rei, e eu não preciso do favor do rei
E a Bíblia vai dizer, agora no versículo 40, que Davi vai pegar o seu cajado, e que Davi vai pegar o alforje de pastor. O alforje do pastor era onde ele guardava o dinheiro, onde ele colocava ali as suas finanças, mas tudo indica que estava vazio. E Davi vai pegar aquele seu alforje de pastor, a bolsinha onde guardava o dinheiro, que possivelmente estava vazia, e vai colocar nela 5 pedrinhas. E agora Davi vai de encontro àquele filisteu. E o filisteu afronta Davi. No versículo 44. E já estou terminando. Segura só mais um pouquinho. Ele vai dizer assim: disse mais o filisteu a Davi: vem a mim e te darei a tua carne, as aves do céu e as bestas do campo. Mas ele não sabia, o filisteu, que ele estava falando do céu e estava falando da terra. O que ele não sabia é que na terra Davi era respeitado, e que lá no céu Davi era reconhecido. Sabe o que eu aprendo com isso? Que o inferno inteiro pode se levantar contra a tua vida, que os teus adversários podem querer ir contra você, mas o que eles têm que entender, que se você for reconhecido, se você for aqui na terra respeitado e no céu reconhecido, ninguém pode te atacar. O filisteu afronta Davi, e o filisteu vai dizer: as aves do céu te comerão, as feras da terra te comerão. Mas ele não sabia que quem manda na terra é Deus, e quem manda no céu é Deus, e que na terra Davi era respeitado e no céu era reconhecido por Deus. Aleluia! Que possamos ser respeitados na terra. Escute isso. E acima de tudo, reconhecido no céu. Assim, o gigante, os inimigos podem se levantar contra a tua vida. Mas se você for reconhecido no céu, meu irmão, 1000 cairão ao teu lado, 10.000 à tua direita. Aí sim, tu não serás atingido, porque o céu te reconhece. Aleluia! E o inimigo afronta, o inimigo ameaça. E é isso que eu quero que você entenda, que muitas das vezes nós nos escondemos, muitas das vezes nós nos amedrontamos, muitas das vezes nós nos abatemos, muitas das vezes nós nos desesperamos, só pelo fato que o inimigo se levanta, afrontando, gritando, falando que não somos capazes, que não vamos conseguir e que tudo vai dar errado na nossa vida. O inimigo brada, o inimigo grita, o inimigo berra, parecendo cachorro que só late, 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 late. Mas se você der ouvido, ele pode te abater.
ele pode te desanimar. Ele pode te tirar do foco. Ele pode te colocar para baixo. Ele pode te fazer correr. Ele pode te fazer desistir. Porque tem muita gente correndo de cachorro que late. Quantas pessoas têm recebido palavras lançadas pelo inimigo, tem dado ouvido e tem perecido, tem dado ouvido e tem se desanimado, tem se abatido, tem ficado para baixo, porque tem dado ouvido à voz do cão que late. Escute isso, o cão aqui está latindo. No versículo 44 ele late, 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 late. Mas agora Davi vai mostrar para mim e para você que tipo de crente tem que ser nós diante desse cão que tenta latir contra a nossa vida, contra a nossa casa, contra o nosso ministério, contra a unção do Senhor na nossa vida. Davi nos ensina e Davi nos mostra que em vez de dar ouvido e prostrar diante do latido do cão, nós temos que virar e afrontá-lo com a palavra de ordem. E a palavra de ordem, a partir do versículo 45 é: Davi, porém, disse ao filisteu: tu vem a mim com espada e com lança e com escudo, porém eu vou contra ti em nome do Senhor dos Exércitos, o Deus de Israel, a quem tu afrontar. E não acaba que não, Satanás. Escute isso: hoje mesmo o Senhor te entregará nas minhas mãos e ferir-te-ei e te tirarei a cabeça e os corpos do arraial dos filisteus. Darei hoje mesmo as aves do céu e as bestas feras da terra, e toda a terra saberá que há Deus em Israel. Aleluia! Glória a Deus. Aleluia! Aleluia! Não se intimide. Não se intimide diante das afrontas de Satanás. Eu vou terminar aqui porque a hora já passou para mim. Mas eu preciso concluir isso que Deus me deu, porque isso aqui é para a sua vida. Não se intimide. O cachorro late, late, late. Mas quem é ungido de Deus, ele não toca. Quem é ungido de Deus, ele não tem poder. Por isso Davi vai e enfrenta o gigante. E a Bíblia vai me dizer que o gigante só põe o primeiro pezinho. E sabe o que a Bíblia me conta? Davi parte no campo de batalha correndo, igual um leão feroz diante do gigante, demonstrando para ele: você pode me afrontar, você pode gritar, você pode vir comigo com essa espada, com essa lança, com esse escudo, com todo o seu aparato, com todo o seu poder, mas eu vou contra ti em nome do Senhor dos Exércitos, e hoje mesmo a tua cabeça estará nas minhas mãos. Se coloque de pé. Se o inimigo gritar, latir contra a tua vida, ei, não dá ouvido. Não desfaleça o teu semblante. Não perca a sua força. Você é ungido do Senhor. Você é servo do Senhor. Existem muitos soldados que foram reprovados em outras escolas. Sim, existe. Existem pessoas que já ouviram de outras pessoas que você não serve e que você não é capaz. Existem pessoas que já se reprovaram, pessoas que já olhou para si mesmo e disse: eu não tenho jeito. Todas as vezes eu volto para o mesmo lugar, todas as vezes eu faço as mesmas coisas. Mas Deus me trouxe aqui nesta noite para dizer para você: não dê ouvidos aos latidos de Satanás, mas escute isso.
Você é escolhido do Senhor. Não deixe o diabo te afrontar, mas saia daqui de cabeça erguida, sabendo: eu sou ungido do Senhor e Deus não abre mão de mim. Aleluia! Deus não abre mão de mim. Você é escolhido do Senhor. Feche os teus olhos nesta hora, fale com Deus. Deus quer te renovar nesta noite. Deus quer mostrar para você o quanto você é capaz. Quem é ungido do Senhor é ungido, não perde a unção. O inimigo quer te confundir. O inimigo quer te ver para baixo, destruído, desanimado. Mas Deus me traz nesta noite como profeta dele para te dizer: meu filho, erga a tua cabeça, volta para a casa do Pai, fortalece na casa do Pai, respira na casa do Pai e sai da casa do Pai, fortalecido, enfrentando os gigantes que latem lá fora, e diga: aqui não, Satanás, aqui não, Satanás, eu sou escolhido do Senhor para uma bênção e uma vitória. Senhor Deus.